Funciona uma reserva de emergência. Antes de começar a investir e fazer o dinheiro trabalhar para você, é importante fazer duas coisas. Uma delas é estudar e a outra é essas duas coisas que a gente precisa fazer. Uma delas é estudar, simbolizada aqui pelo livrinho, e a outra é fazer uma reserva de emergência. Como a gente viu na história da formiga e do gafanhoto, a reserva de emergência vai nos ajudar a nos proteger de coisas imprevistas, e na nossa vida sempre ocorrem situações imprevistas, assim como também vai ajudar a proteger o seu patrimônio e seus investimentos. Pois se surgir alguma necessidade inesperada, você não precisará fazer dívidas ou se desfazer de algum investimento para usar o dinheiro que estava investido e aí resolver esse imprevisto. Você pode usar o dinheiro da própria reserva de emergência, tá? Então, nós podemos ver aqui essas duas, deixa eu só ajeitar aqui, essas duas coisas que nós precisamos fazer, né, antes de investir o dinheiro. Você cria uma reserva de emergência juntando dinheiro em uma poupança, tá certo? E aí a gente vai fazer aqui umas simulações no seu caso, né? Como você pode montar a sua reserva de emergência e como seria uma reserva de emergência dos seus pais. O tamanho da reserva de emergência pode variar, tá certo? Ele pode variar. Deixa eu só pegar aqui caso eu precise fazer alguma observação. O dinheiro da reserva de emergência ele pode variar, mas é normal que você tenha guardado de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais. O que significa isso? Vamos dizer que por mês você gasta em média R$200, tá? Pode ser menos, pode ser mais. Lembrando que aqui a gente usa um valor só para a gente estudar, né? Valores que a gente destaca para estudo. Vamos dizer que você gaste R$200 por mês. Você gasta isso com coisa, né? Passeando, comprando lanche, indo ao parque. Do seu dinheiro você gasta em média com coisas suas R$200 por mês. Claro que os pais de vocês gastam muito mais do que esses R$200, né? Já que seus pais, os seus responsáveis, eles pagam os custos da casa, eles pagam a energia, a internet, a alimentação, o transporte, e você não paga isso. Então, nesse exemplo aqui, o nosso amigo o Joãozinho, vamos dizer que o Joãozinho, ele gasta R$200 por mês, tá? E então a gente para calcular o quanto qual seria a reserva de emergência necessária para o Joãozinho, a gente precisa calcular uma reserva de emergência que seja o valor de um mês por 3, e a gente pode simular que a reserva de emergência do Joãozinho pode ser equivalente a 3 meses dos gastos dele ou 6 meses do que ele gasta por mês, tá? Vamos lá, vamos fazer agora essa simulação. O Joãozinho, como a gente pode ver aqui, deixa eu aumentar ele um pouco. O Joãozinho, ele gasta R$200 por mês. Então, a sua reserva de emergência, que é o equivalente a... Deixa eu só clicar aqui. O equivalente a 3 meses, 3 vezes os gastos que ele tem por mês. Então, é 3 vezes os gastos mensais. Pode ser de 3 ou até 6 vezes o que ele gasta por mês, né? Então, na primeira simulação, a gente vai fazer uma reserva de emergência para o Joãozinho equivalente a 3 vezes, ou seja, 3 meses do valor que ele gasta em média por mês. Então, 3 vezes R$200, a gente tem uma reserva de emergência de R$600. E na segunda situação, a gente vai fazer uma reserva de emergência do Joãozinho equivalente a 6 meses, ou seja, 6 vezes o que ele gasta em média por mês.
6 vezes R$ 200, a gente tem uma reserva de R$ 1.200. Agora vamos imaginar os pais do Joãozinho, tá? Vamos imaginar que os seus pais, da mesma forma, né, eles podem fazer uma reserva de emergência dentro do indicado. Lembrando que isso aqui não é obrigatório, tá? Essa indicação aqui de 3 a 6 meses, isso pode variar dependendo da família, do salário que os pais ganham. Você pode variar para mais, mas o indicado é que no mínimo você guarde na sua reserva de emergência, no seu cofrinho, 3 meses. E essa média é de 3 a 6 meses, mas tem algumas pessoas que juntam mais do que 6 meses. Se você for juntar mais do que 6 meses, não é indicado deixar o valor que passe de 6 meses na poupança. Tá? Teriam outros locais onde você poderia colocar o seu dinheiro, mas a gente não vai estudar isso agora. A nossa meta é criar a nossa reserva baseado nessa média, inicialmente, tá? Então, a sua reserva você vai ver com a ajuda dos seus pais, né? Quanto você gasta em média com as suas coisas, só as suas coisas, e aí vai juntar no seu cofrinho o equivalente a 3 vezes o que você gasta por mês. E pode ir, se você quiser poupar um pouco mais, né, fazer a sua reserva de emergência maior, você pode guardar nesse cofrinho da reserva de emergência até 6 vezes o que você gasta por mês. A mesma coisa os seus pais. Vamos dizer que os seus pais eles gastam por mês, eu vou mudar a cor aqui, vamos botar de verdinho a cor dos pais, tá? Os seus pais gastam por mês R$ 5.000. Com que eles gastam isso? Eles gastam com a alimentação, o transporte, roupa, né? Quando precisa comprar roupa, o valor da internet, o valor da energia, o valor da conta de água, o gás de cozinha. Então, nessa simulação que a gente está fazendo, os seus pais gastam todos os meses cerca de R$ 5.000. Claro que na sua casa, os seus pais podem ter um gasto menor ou maior. Lembrando que aqui é só um exemplo e você vai adaptar para a realidade de vocês, tá? Mas esse é um bom exemplo para a gente ver, inclusive que, claro, a sua reserva de emergência vai precisar ser bem menor do que a reserva de emergência dos seus pais, já que todas as responsabilidades que eles têm, que os seus responsáveis têm, faz com que eles gastem um valor bem maior por mês do que o que você gasta só com você, tá? Então, os seus pais gastam R$ 5.000 por mês. Como pode ser feita a reserva de emergência dos seus pais ou responsáveis? A gente vai fazer, no caso deles, 4 simulações diferentes, tá? Uma reserva de emergência que é 3 vezes os gastos que eles fazem no mês, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, tá? Então, se os seus pais eles gastam R$ 5.000 por mês, a reserva de emergência deles vai precisar ser no mínimo de 3 vezes R$ 5.000, o que vai dar R$ 15.000. Então, essa é a simulação da primeira reserva. Eles têm que ter pelo menos R$ 15.000 reservados na poupança, né? Não é, eles têm que economizar isso e colocar em uma conta separada para cobrir os gastos eventuais, né? Se aparecer uma emergência, precisar consertar de repente o carro, precisar alguém adoecer, precisar fazer uma cirurgia de emergência, eles podem usar desse dinheiro da reserva para cobrir esse gasto inesperado. Por exemplo, se um deles ficar doente e não puder trabalhar, se não tiver nenhuma reserva de emergência e se os seus pais, por um motivo de saúde, precisarem passar um mês sem trabalhar, se vocês não tiverem nenhum dinheiro na reserva de emergência, isso significa que não terão dinheiro durante um mês para pagar comida, água, energia, aluguel, se a casa é alugada, tudo isso é muito preocupante. A segunda simulação eles podem fazer uma reserva equivalente a 4 vezes
o que eles gastam por mês. Nesse exemplo, a segunda opção de reserva de emergência seria R$ 20.000. A terceira opção é de 5 vezes o que é gasto por mês na casa de vocês, o que daria a terceira opção, seria de R$ 25.000. E a quarta opção aqui, 6 vezes o que é gasto por mês. Ou seja, os gastos de 6 meses da casa de vocês estariam garantidos caso, né, seus pais tivessem um problema de saúde, eles não pudessem trabalhar, eles teriam como reserva de emergência o equivalente a 6 meses das contas comuns que vocês têm por mês para viver, né? Então, durante 6 meses, estariam tranquilos de ter as contas da metade de um ano garantidas, né? Poderiam pagar essas contas, mesmo que tivessem um problema e não pudessem trabalhar durante esses 6 meses, tá? No exemplo de cima, a gente usou uma reserva para você de até 3 meses dos seus gastos e um outro exemplo mostrando a reserva de emergência que cobre 6 meses só dos seus gastos. E no exemplo de baixo, a gente mostrou que, né, também tem, né, no caso do pai de vocês, a reserva de emergência que paga as contas de 3 meses, de 6 meses, mas aí a gente mostrou também quanto poderia ser uma reserva de emergência que cubra 4 meses dos gastos da casa de vocês e também a reserva de emergência que cobre até 5 meses dos gastos em média do que vocês gastam na casa de vocês. Use isso aqui para você treinar e pratique com os seus pais com a ajuda deles para vocês poderem traçar quanto em média deve ser a sua reserva de emergência e a reserva deles. Lembrando que você, se quiser fazer aqui também uma reserva que cubra 4 meses, 5 meses, você pode fazer também. Então, bom estudo, boa prática e boa criação de uma reserva de emergência.